Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, aqui fala o Padre Luiz Carlos. Gostaria de compartilhar com vocês sobre a castidade. Os nativos da Polinésia chamavam de tabu a tudo aquilo que era sagrado e intocável. A vida era um tabu. A união sexual em que a vida é gerada era um tabu. Tabu era uma palavra com sentido positivo. Significava o reconhecimento pelo homem da soberania de Deus em sua vida. Lamentavelmente, essa palavra passou para a língua inglesa, tabu, e depois para a portuguesa, tabu, com um sentido pejorativo. Tabu passou a significar qualquer coisa proibida sem motivo, simplesmente por costume ou por preconceito. Nesse sentido negativo, diz-se que o sexo ainda é um tabu que precisa ser quebrado. Os chamados educadores sexuais defendem a quebra do tabu do sexo como um progresso para a sociedade. Para eles, não há motivo para considerar o sexo como sagrado. Por que então guardar a virgindade antes do matrimônio? Por que, depois do matrimônio, ser fiel ao cônjuge? Por que não entregar o próprio corpo à prostituição como fonte de renda? Os sexólogos modernos têm muito a aprender com os nativos da Polinésia. O sexo é realmente um tabu, não para ser quebrado, mas para ser cultivado. Cultivar a sacralidade do sexo é cultivar a sacralidade da vida. O sexo é tão sagrado quanto a vida por ele gerada. Vamos repetir? O sexo é tão sagrado quanto a vida por ele gerada. Dos mandamentos dados por Deus a Moisés, o quinto manda respeitar a vida, não matar. O sexto manda respeitar o sexo, não pecar contra a castidade. O sexo e a vida estão intimamente ligados. Os parlamentares que defendem a legalização do... Os parlamentares que defendem a profanação do sexo, por exemplo, a legalização do casamento de homossexuais, o reconhecimento da profissão de prostituta, são os mesmos que defendem a profanação da vida, por exemplo, o aborto e a eutanásia. O que é a castidade? Castidade é a virtude que regula o instinto sexual. O que é instinto sexual? É a atração sexual que existe entre o sexo masculino e o sexo feminino. Sexo vem do latim secare, que significa cortar. A palavra sexo indica que o ser humano está cortado em duas partes, diferentes e complementares, o homem e a mulher. Um foi feito para o outro e completa-se no outro. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 24. O instinto sexual leva o homem e a mulher a unirem seus corpos. Esta união, em que os dois se tornam uma só carne, chama-se união sexual. Para que serve a união sexual? Para que o homem e a mulher se completem mutuamente e exprimam seu amor, para que ambos possam procriar, gerar novos seres humanos, transmitir a vida. Os animais irracionais guiam-se unicamente pelo instinto. Na época do cio, o cachorro e a cadela acasalam-se mais parecendo que estão se agredindo. Ocorrendo gravidez, a cadela dá à luz uma ninhada. No entanto, a fêmea, o macho e os filhotes não formam uma família. Não existe compromisso de fidelidade. No próximo cio, podem acasalar-se com outros animais.
E pode haver o acasalamento entre irmãos, entre mãe e filhote, ou entre pai e filhote. O homem tem também o instinto sexual, mas tem a razão, que os outros animais não têm. É a razão que deve governar o instinto. Um exemplo análogo. Tanto o homem quanto os animais têm o instinto de se alimentar. O animal, ao ver o alimento, dirige-se cegamente a ele para devorá-lo. Uma pessoa, ao contrário, ao ver um bolo na vitrine de uma confeitaria, sabe que não pode roubá-lo pelo simples fato de sentir apetite. A razão lhe diz que não é lícito apropriar-se do alheio. De modo semelhante, o homem, embora sinta fome, sabe esperar a hora das refeições. E durante as refeições, sabe guardar as boas maneiras. Voltemos ao caso do instinto sexual. Embora o homem sinta atração pela pessoa do outro sexo, sabe que só depois do casamento poderá unir-se ao corpo dela. A razão ordena esperar. Depois de casado, embora ele sinta atração por várias pessoas do outro sexo, sabe que só poderá unir-se ao corpo de seu cônjuge. A razão o ensina que após o casamento forma-se a sociedade conjugal, composta de marido e mulher, que exige fidelidade e perpetuidade, e que deve ser aberta à procriação. Depois que os filhos são gerados, os pais entendem que é sua missão educá-los. Quem é chamado à castidade? Todo ser humano é chamado à castidade. Não há outra escolha. Ou somos castos, ou nos nivelamos aos quadrúpedes. Quem zomba daquele que é casto é um fraco que zomba do forte. É um derrotado que zomba do vencedor. É a castidade que faz que os namorados esperem a hora do casamento, para só depois unirem seus corpos. É a castidade que faz os casados serem fiéis um ao outro, evitando a união sexual com um terceiro. É a castidade que faz alguns, como os religiosos, renunciarem para sempre à união sexual por causa do reino dos céus. Mateus 19, 12. Os pecados contra a castidade. Toda vez que o homem deixa de regular seu instinto sexual segundo a razão, peca contra a castidade. Qualquer pecado contra a castidade é chamado luxúria. Há várias espécies de luxúria: a fornicação, o adultério, o estupro, o incesto, a prostituição, a pornografia, a masturbação, o homossexualismo, a sodomia, a bestialidade. Fornicação. O que é? É a união sexual entre um homem e uma mulher solteiros. Por que ela é pecado? Porque se eu sou solteiro, o corpo do outro não me pertence. Ao unir-me ao corpo dele, estou roubando. Mas a fornicação não é um roubo qualquer. Não é o roubo de um dinheiro, de um relógio, de um automóvel. É o roubo do corpo de outra pessoa. E qual é o preço do nosso corpo? Vejamos o que diz São Paulo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Quem pagou um alto preço pelo nosso corpo? Cristo. E qual foi o preço? O seu sangue derramado na cruz. Logo, o preço do nosso corpo é o sangue de Cristo. Ao praticarmos a fornicação, estamos roubando algo precioso.
São Paulo disse no texto acima que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo passou a habitar em nós? No dia do nosso batismo. Logo, a fornicação é o roubo de algo sagrado. Imagine que alguém entrasse em uma igreja, quebrasse o altar, arrombasse o sacrário e jogasse hóstias consagradas pelo chão. Tal pessoa cometeria um sacrilégio. A fornicação é parecida com o sacrilégio. Ela é a profanação de um templo do Espírito Santo. Por isso, diz-nos São Paulo, fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Mas você poderia perguntar, não há outros pecados contra o nosso corpo? Não pecamos contra o nosso corpo se mutilamos um órgão que está sadio? Se arriscamos sem necessidade a própria vida? Se não cuidamos de nossa higiene e nossa saúde? Se nos envenenamos com drogas? Tudo isso não é pecado contra o nosso corpo? Por que São Paulo fala com tanto rigor contra a fornicação? Porque a fornicação profana algo de especialmente sagrado em nosso corpo, a função de transmitir a vida. Ela profana a união sexual onde a vida é gerada. Ela destrói o amor que deveria haver em tal união. Por isso, a fornicação ofende tanto a Deus. Adultério. O adultério é a união sexual entre uma pessoa casada e outra do outro sexo que não seja o seu cônjuge. O adultério tem tudo de mal que a fornicação tem, e tem algo mais: a traição do cônjuge. O adúltero, além de estar profanando o próprio corpo e o corpo de seu cúmplice, está violando o compromisso que fez ao casar-se de ser fiel por toda a vida ao seu cônjuge. Estupro. Estupro é o pecado de forçar violentamente o outro a unir-se ao seu corpo. Além de ter todo o mal da fornicação ou do adultério, o estupro tem o agravante da violência. Prostituição. Prostituição é a oferta do próprio corpo para a união sexual em troca de dinheiro. Aquele que se prostitui faz do seu corpo sagrado uma simples mercadoria. Incesto. Incesto é a união sexual entre um homem e uma mulher da mesma família. Por exemplo, entre irmão e irmã, entre pai e filha, entre mãe e filho. O incesto é contrário à natureza. Os criadores de gado sabem que não devem deixar cruzar os filhotes da mesma cria. Se eles se acasalarem, terão grande chance de gerar animais defeituosos. O mesmo acontece com os seres humanos. Para preservar a santidade da família e o respeito mútuo, os familiares não podem permitir a união sexual entre si. É bem diferente, e tem que ser diferente, o amor que um jovem tem por sua irmã e o amor que ele terá por aquela que for sua esposa. Pornografia. Pornografia é a exibição pública da união sexual ou das partes do corpo ligadas a essa união. Tal pecado viola a intimidade e a sacralidade da união dos esposos. Os filmes e as revistas pornográficas fazem com que a união sexual, ao invés de ser expressão de amor e fonte de santificação, seja ocasião de pecado para aqueles que a presenciam. O pecado de levar os outros